Estamos nesta segunda-feira no nosso Giro da Informação do Manhã Bandeirantes, passando pelos principais assuntos aqui da região metropolitana, em um final de semana em que mais uma vez equipes vistoriaram bairros na cidade de Campinas depois do último alerta que agora é realizado semanalmente com a lista dos bairros em Campinas da alta transmissão de dengue ou pelo menos do alto risco de transmissão. Seja por conta dos criadouros encontrados pelas equipes em vistorias anteriores, seja pelo número de casos daquele mesmo bairro, daquelas regiões, ou mesmo por serem bairros onde as equipes vão até a porta de cada uma das casas, chamam, orientam, mas mesmo assim os moradores não abrem as portas para equipes de fiscalização. Esse é um problema que no ano passado foi visto pelas equipes da Secretaria de Saúde e das outras pastas em Campinas e que novamente acontece neste início de 2025. Mas a dengue tem se tornado uma preocupação em boa parte da nossa região. Cidades como, por exemplo, Amparo e Mogi Guaçu já colocaram um estado de alerta em função dos casos confirmados apenas nos primeiros dias de 2025. E o governo de São Paulo apresentou o plano de contingência das arboviroses urbanas nesse projeto 2025-2026 com as principais estratégias, ações e recomendações de combate à dengue, à chikungunya e ao Zika vírus. Todas essas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para falarmos mais sobre esse assunto, às 10 horas e 58 minutos, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, a nossa convidada é a Regiane de Paula, que é coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde aqui no estado de São Paulo. Regiane de Paula, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Muito obrigada pela oportunidade. Desse início de janeiro, os primeiros 20 dias e desse cenário que a gente já encontra em cidades aqui do interior, qual é o principal fator de preocupação? É a desinformação? É a falta de acesso a residências? Como é que a coordenadoria tem acompanhado esses trabalhos nos primeiros dias aqui no interior de São Paulo das equipes municipais? Eu acho que, como você colocou muito bem no início da sua fala, é multifatorial. Então, nós temos e já tivemos no ano de 2024 uma epidemia não só no estado, mas como em todo o Brasil, principalmente pela circulação do dengue 1 e 2. Em outubro, através dos 71 sentinelas do Instituto Adolfo Lutz, nós já verificamos a entrada com uma assiduidade maior do vírus dengue 3. Essa é uma grande preocupação e que gera um alerta. Por quê? Porque com o dengue 3 circulando, eu tenho mais pessoas susceptíveis a esse vírus. Lembrando que quando a gente fala de dengue, a gente fala do vírus dengue 1, 2, 3 e 4. Então, circulou durante muito tempo o vírus 1 e 2 e agora a gente tem uma nova circulação do dengue 3. Isso nos preocupa. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso e alerte a população sobre o quanto é importante, como você mesmo disse, receber os agentes de controle de endemias, de saúde do município, para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto com os municípios. Há uma expectativa para que a vacinação contra a dengue se torne em breve mais ampla. Hoje há uma restrição ainda para crianças e adolescentes com as doses disponíveis na rede pública de saúde. Essa é a expectativa também de quem trabalha diretamente com atendimento a essa população, de quem trabalha na Coordenadoria de Controles de Doenças. Podemos, quem sabe, esperar mais vacinas em 2025 ou não podemos ficar reféns dessa expectativa? Claro que essa expectativa ela é muito grande. Nós sabemos que o Instituto Butantan entregou os seus estudos clínicos, finalizou e entregou para a Anvisa no dia 16 de dezembro.
Até 16 de março, a Anvisa deve se manifestar sobre isso. Então, é muito importante que a gente tenha um movimento para que rapidamente a gente tenha vacina, mas ela ainda não vai ser o suficiente para que a gente possa imunizar toda a população. Lembrando que a vacina do Butantan é dose única. O que nós temos hoje é a vacina que o Ministério da Saúde entrega aos estados, para uma parte dos municípios, não é para todos os municípios, e que essa vacina é a Qdenga com 2 doses. A primeira dose, ela é feita no momento 1 e a segunda dose 90 dias depois. E para uma população muito específica, que é a população de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes. Então, além de tudo, a nossa cobertura vacinal para essa vacina, ela não é tão boa. Então, a gente precisa que os pais responsáveis levem seus filhos para tomarem a vacina que está disponível. Mas há uma expectativa muito grande em relação a ter essa vacina, porque é uma estratégia aí definitiva para que a gente possa diminuir esses casos de dengue com vacinação. Nós estamos conversando com Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo. Regiane, estamos num período em que muitas prefeituras mudaram e trabalhos talvez tenham sido interrompidos no estado de São Paulo, em outras partes do Brasil. A Secretaria de Saúde, de alguma forma, encontrou também algum tipo de resistência ou alguma dificuldade de prefeituras que tinham uma forma de agir e mudam tudo a partir do dia 1º de janeiro, ou o trabalho em geral que foi visto até aqui se manteve, porque o mosquito da dengue não quer saber quem é o prefeito, quem é o secretário de saúde da cidade. A gente tem trabalhado com as equipes técnicas de forma concomitante. Então, veja, apesar dessa mudança, a informação é primordial. E é o que nós temos feito enquanto Estado de São Paulo, enquanto coordenadoria, enquanto Secretaria de Estado de Saúde, que é levar essa informação. E trabalhar na parceria também com a Secretaria de Educação, com a Defesa Civil, para mobilizar esses agentes, para que eles saibam da importância. Então, não houve grande desmobilização, mas nós precisamos levar cada vez mais a informação e fazer esse alinhamento. Para isso, a gente tem o COSEMES, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, que tem trabalhado, e o SUS é tripartite, né? Nós trabalhamos Ministério, Estado e Prefeituras, e tem levado essas informações, inclusive nesse período de transição. Então, o Estado de São Paulo mantém esse alerta desde o ano passado para a questão da dengue, e no momento de transição de governo, também tem feito, através do COSEMES, essas falas e dada essa importância, visto que em 2025 a gente já tinha esse cenário de alerta em função do dengue 3. Uma plataforma também foi divulgada e anunciada juntamente com o plano de contingência das arboviroses, que é um portal dentro da Secretaria de Saúde, com dados atualizados e também com mais transparência na consulta dos dados por dengue e chikungunya no estado. Quem acessar essa página, quem tem que tipo de informação a respeito das doenças aqui no estado de São Paulo, Regiane? Em relação à dengue e chikungunya, todas as informações estão ali para a população acessar, para que ela possa entender qual é o cenário que você tem hoje em todo o estado, e a gente também trabalha com filtros para trazer essa transparência. Então, além de trabalhar para os departamentos regionais de saúde, eu posso trabalhar com os grupos de vigilância epidemiológica, que são 28, e também por município, e acompanhar o cenário que eu tenho hoje nos municípios. Então, ele está presente ali, e além de tudo, a gente tem uma outra ferramenta que é muito importante, que é o dengue sem dúvidas, para que a gente leve informação à população das 100 principais dúvidas dos principais buscadouros, das mídias e tudo mais, levando a informação do que é a dengue, como ela se transmite e quais são os cuidados, sintomas, cuidados que a gente tem que ter. Então, o dengue 100 é o número 100, dúvidas, é muito importante também que a população acesse, trazendo essa transparência do nosso portal, que já estava desde o ano passado, mas que está sendo atualizado diariamente para que a gente tenha um panorama geral do cenário no estado de São Paulo. O portal dengue-sem-dúvidas.sp.gov.br, sem o numeral 100, dengue-sem-dúvidas.sp.gov.br, tem justamente as 100 questões que talvez sejam as mais frequentes que os especialistas respondam nesse assunto. Aqui, por exemplo, perguntas como: na minha casa tem criadouro do mosquito, o que eu faço? A resposta
você clicando aqui, tem diretamente também na palma da sua mão. Aproveito para questionar, tendo um criadouro de mosquito de dengue em casa, o que a pessoa deve fazer? Eliminar esse criadouro, né? Então, ele elimina esse criadouro, ele joga isso fora, e aí ele limpa muito bem. E se você tem, e é muito importante a gente falar isso, um lixo aberto, uma garrafinha de tampa ao ar livre, podendo acumular qualquer coisa que acumule água nesse momento em que a gente tem chuvas constantes e temperaturas altas, pode ser um criadouro do Aedes aegypti. Uma outra pergunta que também está aqui no mesmo portal, que muita gente tem essa dúvida, Regiane, dengue tem cura? Dengue tem cura. Muito importante que a gente procure. Você estar com dengue não significa que não há cura. Só que você precisa procurar uma unidade básica de saúde. A hidratação é fundamental, porque você precisa se hidratar e não tomar nenhum medicamento. É muito importante a gente falar sobre isso, que não se tome nenhum medicamento sem uma prescrição médica. Então, aos primeiros sinais e sintomas, dor de cabeça, mal-estar, possível febre, a dor no corpo, principalmente aquela dor atrás dos olhos, vômitos, a gente procure uma unidade básica de saúde, um atendimento médico, para a gente saber como nos hidratar corretamente, qual é o estágio que a gente está, desse estadiamento que a gente da classificação, e se possível, volte para casa, se hidrate, e em qualquer piora, volte a uma unidade básica de saúde. Então, é fundamental que a gente possa estar nesse momento em que a gente esteja atento a sinais e sintomas também e procure uma unidade básica de saúde e não tome nenhuma medicação. O brasileiro gosta muito de se automedicar, né? É muito importante que a gente não faça a automedicação. Portanto, essas e outras dúvidas estão aqui à disposição para você tirar qualquer esclarecimento a mais. Você pode clicar. Tem perguntas aqui bem interessantes mesmo, que pode ter certeza que muita gente vai passar um tempo aqui e conhecer um pouco mais sobre a doença. Dengue sem dúvidas, sem o numeral 100, dengue sem dúvidas.sp.gov.br. E não tem como a gente não falar de dengue. Regiane, para finalizar também agradecendo pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, sem dar aquele recado sempre importante de que o principal cuidado é dentro da nossa casa e que às vezes uma tampinha de garrafa PET já é o suficiente para isso se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, né, Regiane? Correto. Então, hoje, nada que acumule água deve ficar exposto no seu quintal. Lembrando também da sua calha, porque a gente tem chuvas fortes, com ventos, pode acumular folhas, isso pode ser um possível criadouro. Então, olhar dentro de casa, a bandeja da geladeira, tudo isso é muito importante. Então, essa lição de casa, 10 minutos, uma vez por semana, ou após fortes chuvas, que eu possa olhar como é que está o entorno para eliminar esse criadouro. 75% dos criadouros estão dentro das nossas casas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Regiane, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para falarmos sobre um assunto tão importante e um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigada.